Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou o Fausto Botelho, com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre os 4 ativos mais líquidos do mundo. Em primeiro lugar, vamos ver quem são esses 4 ativos que têm mais liquidez, têm mais negociação pelas bolsas do mundo? Para isso eu vou mostrar para vocês uma página aqui na internet que mostra justamente a lista completa dos ativos mais ativos. O primeiro deles é a nota do Tesouro Americano T-Note de 10 anos. O segundo é o S&P, do qual a gente tem falado bastante aqui no canal, né? O terceiro é a nota do Tesouro de 5 anos. O quarto é o Crude Oil. E nós hoje vamos falar também não exatamente do euro-dólar, mas do dólar index, e vamos falar do ouro, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo item mais negociado no mundo. Muito bem. Então vamos lá. Começando justamente com o S&P, do qual a gente já tem falado bastante, né? A nossa ideia é que essa tendência, e sim, eu estou aqui mostrando o gráfico para vocês do S&P indexado pelo CPI, um gráfico que eu trago desde 1950 e que mostra aqui a tendência de alta que nós tivemos após essa queda, essa crise do subprime. A nossa ideia é de que essa tendência foi revertida e que os preços vão corrigir para os níveis Fibonacci. Aqui o primeiro nível Fibonacci, que seria aquele nos 1800, que dá uma queda de aproximadamente 35%. Esse processo de a gente tentar prever até onde vai chegar os preços, ele pode ser entendido quando a gente pensa que, em termos de ação, como sendo essa tendência de alta de longo prazo, e reação, que seria a tendência de baixa que acontece depois da tendência de alta ser revertida. Então é um processo de ação e reação, e esse processo de ação e reação, ou seja, a reação a uma ação, guarda proporções ligadas à série Fibonacci, ao número Φ 1.618, que é uma proporção que se encontra aí em muitas coisas que acontecem na natureza, no universo, conosco. E nos mercados, quando a gente tem uma ação, geralmente a correção a gente sabe empiricamente que é em torno de 40% da ação, pelo menos. Então, isso tem a ver com o número Fibonacci de 0.382. Quando na série Fibonacci você divide um número pelo anterior, você tem 0.618, e se você diminui um desse número, você vai chegar no ponto 382, que é o que a gente acha que vai estar acontecendo aqui. Os preços devem chegar aqui, e daqui a aqui dá mais ou menos 35%. Isso, se acontecer, é com certeza um processo que vai trazer recessão, que vai fazer o crédito sumir, e etc. e tal. Nós temos falado isso, essa análise técnica, mas aqui, como diz o caipira, nós mata a cobra e mostra o pau. Matar a cobra é fazer a análise técnica do S&P, né? Mostrar o pau é a gente, então, talvez analisar outros ativos que possam estar indicando na mesma direção. E o primeiro deles é o petróleo. Depois nós vamos falar do ouro, depois nós vamos falar dos Treasury Bills e depois nós vamos falar do Dollar Index. Então vamos lá, primeiro aqui vamos dar uma espiada no petróleo que está aqui e já está aqui na tela até. E bem, o petróleo coincide, essa baixa aqui do petróleo coincide com a baixa do S&P. Petróleo é um gráfico que a gente traz desde 1984 e isso daqui mostra o auge da expansão do crédito antes da crise do subprime, que está mostrado aqui, e nós estamos aqui nesse meio de campo, né? E o petróleo, minha gente, desde
abril desse ano, aliás, desde outubro do ano passado, ele está mostrando que não está vendo aí uma expansão econômica, pelo contrário, né? Porque quando o petróleo cai, o que nós podemos concluir com a queda do petróleo? O petróleo é uma das commodities mais importantes do mundo, não é? Se ele está caindo, é porque os grandes capitais, as grandes economias não estão vendo a possibilidade de ter uma expansão econômica. Porque quando tem uma expansão econômica, consome-se mais petróleo, as fábricas consomem mais petróleo, as pessoas andam mais de automóvel, enfim. E quando você tem uma recessão, é exatamente o contrário, não é? Consome-se muito menos petróleo. Então, se os preços do petróleo estão caindo, eles estão indicando uma diminuição no consumo do petróleo, estão indo diretamente a favor da análise que a gente faz de que o S&P deva cair. Então, isso é... E o que eu estou fazendo aqui, eu devo dizer também, é um processo que eu chamo de regra de múltiplas técnicas, que é o processo em que na análise técnica a gente procura confirmar as indicações que a gente tem. Então, eu acho que estou tendo com a minha análise técnica uma indicação extremamente baixista no S&P e, olhando esses outros ativos, eu também vejo coisas muito parecidas. Vamos lá. Agora vamos pensar no ouro. O ouro é tido como reserva de valor. Então, se o S&P começa a cair, ou se ele começa a ver a possibilidade de ter recessão, as pessoas buscam o ouro, porque, na verdade, se houver recessão nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser o causador da crise, porque eu acho que, quando aconteceu a crise do subprime, o que foi feito foi simplesmente levantar o tapete e empurrar a sujeira para baixo do tapete, possivelmente o dólar vai cair. Como nós vamos ver no último gráfico, aparentemente já está acontecendo. E em acontecendo isso, quer dizer, o dólar caindo, as pessoas buscam outros ativos como reserva de valor para proteger os seus investimentos, os seus capitais. E o ouro é aquele que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que tem sempre valor, ele guarda valor há 1000 anos, não é? Então, vamos dar uma espiada no gráfico do ouro. Que está aqui o gráfico do ouro. Então, quando a gente olha o gráfico do ouro, vejam o que está acontecendo aqui no gráfico do ouro. Nós estamos... A partir do final do mês passado, o ouro teve uma alta espetacular, né? Vejam, aproximadamente 4,3%. Imaginem um país como a China ou a própria Rússia, que estão estocando ouro, sabidamente estão estocando ouro, o que pode significar um aumento de 4% nas reservas de ouro deles. 4% é muito mais do que se ganha um ano inteiro com taxa de juros nos Estados Unidos, né, nos títulos do Tesouro Americano. Então, isso é uma alta, assim, espetacular, ainda mais para ter acontecido em poucos dias, né? Quando a gente olha o gráfico aqui, a gente vê quanto tempo demora para o mercado ter um tipo de oscilação desse. Mas, para a gente ter isso numa perspectiva melhor, a gente vai ver um pouco mais de longo prazo aqui. Vejam como essa alta é expressiva. E agora, quero mostrar para vocês o ouro no longo prazo. Então, desde 2000, o ouro começou a subir. O ouro começa a subir, tem essa tendência muito grande de alta, né? E a pergunta que fica é, será que é o ouro que está subindo? Ou será que é o dólar que está perdendo o valor? Nós vamos ver isso já. Muito bem. Então, aqui, de volta ao gráfico. Eu quero só mostrar a vocês o que aconteceu com o ouro em 2008, quando aconteceu a crise do subprime. Olha, na crise, quando deu, vamos dizer assim, a dor de barriga no mercado, e houve aquela tensão e os preços caíram muito, o ouro caiu também. Caiu também porque o ouro além de ser reserva de valor, ele também é uma commodity. Todos os contatos eletrônicos, dos equipamentos eletrônicos usam um pouco de ouro.
Então, num primeiro momento, ele cai porque as pessoas vendem. Quando cai muito a bolsa nos Estados Unidos, as pessoas vendem tudo. Vendem imóveis, vendem ações, vendem o que eles podem para fazer dinheiro. Porque na crise, minha gente, quem tem dinheiro é rei. E muitas vezes as pessoas precisam vender porque precisam pagar os compromissos que eles têm, né? Lembro uma frase do Warren Buffett que diz que é na maré baixa que a gente vê quem está nadando pelado. Querendo dizer que é quando a economia está bombando, está todo mundo bem, porque tem crédito fácil e tudo mais. Quando a economia começa a contrair, aí você vê quais são aquelas empresas que são sólidas e quais são aquelas que estavam sobrevivendo por conta das benesses do governo, por conta de juro fácil e por aí vai, né? Muito bem, então, de volta aqui para o gráfico de ouro, a gente vê, entretanto, que logo depois que aconteceu o subprime, que teve essa queda inicial, os preços subiram do nível que eles estavam, que é mais ou menos aqui, subiram mais 100%, tá? Muito bem, eles caíram e, eu acho, fizeram um fundo aqui, eu entendo que eles fizeram um fundo aqui, e atualmente eles estão se acumulando nisso que eu acho que nós vamos chamar de triângulo simétrico, que é uma acumulação que costuma dar continuação a esse movimento que o precedeu, ao movimento que a precedeu, né? Então, quando a gente tem um triângulo simétrico, a gente tem condições de projetar um objetivo. E para projetar esse objetivo, a gente mede a altura do triângulo e aí projeta ela para cima a partir do vértice, que seria o equivalente a gente fazer esse processo aqui, achar o vértice e pegar a altura dele e projetar para cima a partir daqui. Eu já fiz esse processo, veio dar aqui, e se isso acontecer, a partir do vértice aqui, nós estaremos falando em 22, 23% de alta. Mas nesse nível vermelho tem um nível de resistência que eu acho que vai ser importante, então seria uma alta de 16%, eu acho que pelo menos. E aí a gente vendo na perspectiva de longe, né, seria o mercado subir a partir daqui e vir buscar esse nível que é o suporte dessa acumulação de topo que nós tivemos aqui entre 2011 e 2012. Mas ele poderia vir também aqui nesse nível de resistência aqui, nesse primeiro nível de resistência, que estaria coincidindo com a projeção que a gente faz. 22, 23% no ouro é uma barbaridade, é uma coisa que faz que levanta a areia aí, mistura tudo, dá um reset na economia mundial, talvez, né? E, eventualmente, o ouro pode não subir só isso, ele pode subir muito mais. Mas essa alta do ouro agora, eu acho que está também apontando o dedo para S&P caindo. Muito bem. Vamos, então, agora ver o T-bills. Já vimos o petróleo, já vimos o ouro, agora nós vamos ver o T-bills. E eu quero, sobre o T-bills, primeiro mostrar o T-bills de 10 anos para vocês, que está aqui, e dizer que nesse gráfico, além do T-bills de 10 anos, que está aqui a taxa de juros dele, essa escala é a do T-bills, mas eu também coloquei no gráfico, eu somei a esse gráfico do T-bills o gráfico do S&P. Então, o que está em azul aqui é o S&P e esse gráfico é semanal e ele vem desde 1990, ou seja, nós temos praticamente 30 anos de gráfico aqui, né? 29 anos de gráfico. Então, eu estou mostrando esse gráfico a vocês porque eu quero saber algum tipo de correlação. Eu quero ver se tem algum tipo de correlação entre a taxa de juros e a bolsa de valores. Porque normalmente, quando a bolsa de valores sobe, a taxa de juros cai. É muito simples, porque se você aumenta a taxa de juros, que é o inverso, né? Se aumenta a taxa de juros, fica melhor você operar na renda fixa do que se arriscar no mercado de ações. Basicamente é isso. Mas o que a gente vê nesse gráfico é que não tem assim tanta correlação. Olha, vejam só. Eu estou mostrando aqui, a partir de 1990,
o S&P está subindo e a taxa de juros está caindo. Mas depois ele tem uma correlação, ó, porque aqui também a taxa de juros estava subindo e o S&P também, aqui os dois caindo, aqui os dois subindo, aqui os dois caindo, e aqui agora sim teve um distanciamento aí e abriu uma boca aqui que eventualmente sugere que talvez agora próximo quadrinho seria esse cara subir e esse cara cair. Mas não é assim muito claro isso, né? Então, eu quero agora mostrar para vocês esse outro cara aqui, que é o T-Bills de 5 anos, em que a gente tem uma situação muito parecida, olha, T-Bills está aqui, o S&P, aqui existia sim essa correlação inversa, mas aqui eles estavam juntos, aqui estavam juntos, aqui estavam juntos, esse período todo aqui estavam juntos, e a partir de agora aqui, quer dizer, aqui não, né? Eles estavam juntos também, quer dizer, não é nada assim muito claro. Mas o gráfico que eu quero mostrar para vocês agora é o gráfico que alguns chamam do yield curve, da curva de juros, que é você fazer a relação entre as diversas taxas de juros. Nós temos as de 10 anos, de 5 anos, ou de 1 ano, e o T-Bill online, que é o que até tem mais liquidez ainda, né? Esses todos que eu falei e esses gráficos que eu estou mostrando são de contrato futuro. Muitas vezes o contrato futuro tem mais volume do que a negociação à vista. Muito bem, então, minha gente, nesse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês, eu estou justamente colocando tá aqui. Eu estou justamente colocando o gráfico de 10 anos indexado pelo gráfico de 1 ano. Quando você divide um pelo outro, você tem esse gráfico aqui que está em preto, que eu agora estou mostrando para vocês, e aí o que está em preto aqui é a diferença entre a taxa de juros de 10 anos para a taxa de juros de 5 anos. É um dividido pelo outro, na verdade, é o fator. Tá? Então vejam, quando esse gráfico está subindo, significa que a taxa de juros de 10 anos está tendo uma performance melhor do que a taxa de juros de 5 anos. Como o americano diz, ele está outperforming o de 5 anos. Então isso daqui é uma expansão na chamada curva de juros. E aqui é uma contração. Aqui a taxa de 10 anos está tendo uma contração em relação à taxa de 5 anos. Ou seja, 10 anos, se os dois estão caindo, a taxa de juros de 10 anos está caindo mais do que a de 5 anos. Tá? E se aqui estão subindo, a taxa de juros de 10 anos está subindo mais do que a taxa de juros de 5 anos. Agora, isso pode estar acontecendo com as duas taxas de juros caindo. Se eventualmente a de 10 anos estiver caindo assim e a de 5 anos estiver caindo, vou pegar uma outra cor aqui, e se a de 5 anos estiver caindo assim, então esse gráfico vai estar subindo. Por quê? Porque a de 10 anos está caindo menos do que a de 5 anos. Espero que tenha dado para ver o que eu mostrei aqui, mas eu posso rapidamente aumentar esse valor aqui, aumentar esse valor, e aí eu pus as duas aqui, mas aí agora não tem cor, a de 10 anos, bom, deixa quieto, eu tenho que pegar tudo. Então essa daqui de cima seria a de 10 anos, a de baixo seria de 5 anos. Então a de 10 anos está caindo menos do que a de 5 anos. Então esse gráfico estaria mostrando uma alta, tá? Mas o que vale a pena a gente ver nesse gráfico é a correlação inversa que existe entre essa curva de juros e o S&P. Então nesses 30 anos, vejam só que coisa interessante, olha. Aqui, a partir de 90, a gente tem um subindo, outro caindo. Aí ele abre a bocona aqui, estão vendo? E depois que ele abre a boca, sabe o que acontece? O cara fecha a boca e morde os dentes. Exatamente, ó, abriu o bocão aqui, buf, bate os dentes. Aí aqui esse período de 2003 até 2008, abre a boca para caramba, bate os dentes. Aí aqui nós temos um pequeno período, quer dizer, um pequeno período comparado com isso tudo aqui, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, dentre 30 anos.
Então, em que os dois caminham juntos. Mas vejam o que aconteceu agora. É o maior bocão de todos que aconteceu. O S&P está lá em cima e essa curva de juros está cá embaixo. Está cá embaixo exatamente no nível em que ela costuma... vamos pôr essa retinha aqui mais destacada. Opa, para destacar mais, não mesmo. Né? Justamente, vamos pegar isso aqui, jogar um pouquinho mais para cima aqui assim, ó, nós estamos muito próximos aqui, as duas últimas vezes que o mercado fez uma curvinha aqui próximo desse nível, que é o que está acontecendo aqui, o que aconteceu foi que ele cerrou os dentes. Para cerrar os dentes, minha gente, isso aqui indicando exatamente a análise que nós estamos fazendo do S&P, de que o S&P vai contrair, né? Porque os dois subindo, a taxa de juros, ou seja, a taxa de 10 anos começa, o T-bill de 10 anos começa a ter uma performance melhor do que o T-bill de 5 anos, e o S&P, ao mesmo tempo, que é só o S&P aqui, o S&P cairia, né? E aqui eu estou mostrando o S&P sem indexar pela inflação, que também não muda muita coisa. Então é isso. E para finalizar, então deixo vocês olharem mais uma vez esse bocão aqui e tirarem as suas conclusões. E agora, para finalizar, eu quero mostrar os indicadores mundiais aqui. Eu quero mostrar o SDX. O SDX é uma cesta, é o dólar contra uma cesta de moedas. Basicamente o euro. Ó. Especificamente eu tenho esse gráfico aqui para mostrar para vocês. O SDX, o Dollar Index, é 57% contra o euro, né? Contra a cesta que tem 57% de euro, 13% do ien. Então, euro e Japão é o que mais conta. E aí entra a Inglaterra também com quase 12%. Aí o Canadá com 9,1%, a coroa sueca com 4,2% e o franco suíço com 3,6%. Então a gente faz um portfólio dessas cestas aqui e joga essas cestas contra o dólar. E dá esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, e vejam o que está acontecendo com o dólar. Bem, primeiro, o dólar tem subido durante esse período aqui desde 2018, desde o começo de 2018. Desde 2009, ele tem subido. Subiu, caiu, em 2011 ele cai, né, com o 9/11 lá, mas a partir daí ele está em alta. Mas agora, a partir do momento que o S&P começou a cair com mais seriedade, ele parece ter falhado no processo de ter rompido esse topo aqui. E isso, minha gente, produz o que eu já falei muitas vezes aqui no canal, que é aquela que eu considero a mais importante indicação técnica, que é o chamado Bull Trap. Então, ele falha em estabelecer um novo topo e entra para dentro da antiga resistência. Isso é bastante baixista, né? E aqui eu olho isso e me pergunto de novo, será que é o dólar que está... será que é o ouro que está subindo ou é o dólar que está caindo? Muito bem, procurei mostrar a vocês que dentro dessa análise que eu faço, que eu fiz, tenho feito e estou acompanhando diariamente, de que o S&P pode cair aí uns 35%, e se isso acontecer, some crédito, vem recessão, cai a maioria dos ativos. Existem outros ativos que são os mais importantes do mundo, que estão aí praticamente quase todos indicando exatamente para a mesma direção e a mesma análise. É isso aí, te vejo na próxima.